tem aquele livro que a gente lê e fala, podia ter sido diferente. Oi pessoal, eu sou a Cici Freire e esse é o Dicas da Cici. E na retrospectiva de 2020 a gente vai falar sobre 5 livros que poderiam ter sido diferentes. Vou começar pedindo para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, já preparar o dedinho para deixar seus comentários enquanto eu falo de Vox. Vox acho que foi muito falado em 2019, 2018, eu já nem sei mais, porque eu já perdi totalmente a noção de tempo e espaço. Vou até ver quando que ele foi lançado, para ver quando que ele foi falado. 2018, olha como que eu tô atrasada, né? Mas eu só consegui ler Vox agora, em 2020. Então, vamos lidar com isso, e lidar com o fato de que a história é muito boa. Assustadora. Eu fiquei pensando que se eu tivesse que fazer um vídeo sobre Vox em 100 palavras, eu tinha levado 500 mil choques no pulso, estava deitada aqui no chão, um carvãozinho humano. É disso que o Vox fala. Então, levando em consideração que a gente tem um livro que fala sobre mulheres que não podem falar mais do que 100 palavras por dia, mulheres que não podem escolher a sua opção sexual, homens também não podem, mas no fundo, mulheres, a gente tem mulheres sendo punidas, mulheres querendo ter uma vida normal e sendo obrigadas a viver de acordo com os padrões puritanos recém-instaurados nos Estados Unidos. Não deixa de ser um pouco de distopia aqui, me lembrou bastante o conto da Aya em algumas partes, mas eu achei que o livro foi muito bom, muito fluido. A personagem principal, gostaria de me lembrar o nome dela, como sempre, né? Enfim, eu não lembrei, mas colei lá dentro do livro. O nome dela é Jean, na verdade é Diana, porque ela é italiana. E a nossa personagem, ela é engraçada, principalmente dentro do caos que está instaurado nos Estados Unidos, na casa dela, na vida de todo mundo, tá? Ela tem umas tiradas inteligentíssimas, porque ela é muito inteligente. E o sucesso dessa empreitada puritana, onde as mulheres só podem falar 100 palavras, depende dela. E ela tá aí pra cagalhofar tudo, fazer tudo acontecer de uma maneira diferente. Tá, Simone, mas se você tá falando tão bem do livro, por que é que ele poderia ter sido diferente? Porque o final dele foi corrido, minha gente. Parece que quando chegou no final, a autora falou assim: Senhor, só tenho mais 100 palavras, e correu com o final. Perdoa o trocadilho, mas foi assim que eu me senti. Eu achei que ela poderia ter diminuído em algumas partes e ter acrescentado mais algumas coisas no finalzinho, dado um final um pouco mais amarrado. Mas, no geral, foi um livro bom. Só me deixou incomodada com isso. Segundo livro que poderia ter sido diferente foi Verity. Cici, mas você não leu, tá no plástico. Gente, tá no plástico porque eu li no e-book. Por que ele tá no plástico? Porque eu já comprei, o e-book chegou, e aí eu comecei a ler, e aí é isso que acontece na vida, né? Se você não gosta de Colin Hoover, por que você foi ler Verity? Porque de novo me indicaram, falaram que era diferente. Eu falei assim, ok, darei uma chance para essa rainha que todo mundo ama. Gostei, porque é diferente. Me lembrou muito Tarryn Fisher. Essa coisa da mulher que vai trabalhar na casa da outra, que tá na cama, usando fralda, não se mexe, mas tem um manuscrito meio louco. E é a mulher lá que vai trabalhar. Já viu que eu não sei o nome de ninguém, né? Começa a ficar com medo da que tá na cama. Putz, muito legal. Você desconfia do marido, confia no marido, desconfia do marido, confia no marido, fica apavorada, passa susto. Mas e o final é aquilo só, né? O final também poderia ter sido um pouquinho mais trabalhado, talvez um pouco mais convincente, quem sabe um pouco mais detalhado, tá? Se você também sentiu isso lendo Verity, fala comigo, me chama pra tomar um café, nem que seja virtual, pra gente poder falar sobre esse finalzinho que foi um pouquinho decepcionante. Terceiro livro é esse daqui, ó, Teto para Dois. Foi uma febre em 2020. Muito mais ou menos pra mim. Eu esperava muitas coisas desse livro. Muitas coisas. Eu esperava, sei lá, dedo no olho, gritaria, traição. Eu esperava que a namorada do cara fosse dar trabalho. E na verdade não foi nada disso, foi uma coisa muito água com açúcar. E eu tive uma certa dificuldade com a narrativa do livro, porque quando ele tava narrando era em terceira pessoa, quando ela tava narrando era em primeira pessoa, meu cérebro meio que deu um bug, porque, gente, eu não sou mais jovem, né? Vocês já sabem disso. Mas o que me incomodou mesmo foi que não teve um clímax. A coisa foi indo, foi indo, foi indo, pá, acabou, sabe? Não teve um confronto.
não teve uma coisa que eu esperava do romance. Não sei explicar, mas não funcionou muito bem. Eu acho que podia ter sido diferente. Eu acho que a noiva lá, a namorada do cara, podia ter dado um espetáculo. Não funcionou dessa forma perfeita e poderia sim ter sido diferente, tá? Muita gente adorou, muita gente só falou bem dele, então estou eu aqui para dizer que sim, poderia ter sido diferente, poderia ter rolado um barraquinho, alguma coisa, não sei. Outro livro muito falado, A Mãe Perfeita. Gente, assim, todo capítulo que começava com o e-mail para as mamães já me deixava meio irritada. Porque eu achava que era só pra comer página, só pra ganhar leitura, sabe? Não gostei daquilo ali, não funcionou pra mim. Era uma coisa que eu já tiraria. A história é muito boa, o desaparecimento do neném, o background da mãe do neném, vai descobrindo todos os segredos dela, tá? E o final também é muito surpreendente, porque eu, durante o livro, suspeitei de várias pessoas, menos da pessoa real que estava envolvida no rolê, tá? Porém, o meio de campo do livro é moroso, é cansativo. Poderia ter sido escrito de uma maneira mais dinâmica também, tá? Muito vai e vem, muita enrolação, situações hipotéticas que não se desenrolam, sabe? Pra chegar no final e também desenrolar tudo em 5 páginas. Deixou um pouquinho a desejar. Por último, esse aqui, Um Banquete para Hitler. Muito bom. Historicamente falando, tem algumas coisas que eu acho que talvez não seja 100% aquilo, mas a gente não tá lendo um romance histórico, a gente tá lendo um romance. Mas gostei muito. Só que, e aí é uma opinião muito pessoal minha, em alguns momentos a história um pouco que se perde, sabe? Não é que se perde. Em alguns momentos falta alguma coisa na narrativa. Ficam gaps que poderiam ter sido preenchidos com detalhes mais pertinentes. Não posso falar sem dar spoiler, mas eu sei que acho que faltou alguma coisa mais profunda em relação ao que estava acontecendo na Alemanha na época, tá? A menina, ela estava trabalhando a serviço do Hitler e fica aquela coisa de ela vai envenenar o Hitler, não vai envenenar o Hitler, ela é a aprovadora oficial do Hitler, quem vai morrer, quem não vai, e em determinado momento aquilo ali se perde. A gente tem uma visão muito intimista do Führer, falei certo? Espero que sim, mas de Hitler, e falta alguma coisa. Ok, que o pessoal que estava trabalhando para ele lá em cima no Ninho da Águia não sabia muito sobre as coisas na Alemanha, mas eu senti falta de um background um pouco maior do que estava acontecendo com os alemães, os nazistas, os judeus, os nazistas, aquela guerra toda que a gente já está acostumado. Mas não foi nada que impactasse em geral a leitura. Eu só coloquei ele aqui porque foi uma coisa que me incomodou. Foi muito legal a travessia dela de um país para o outro, as coisas que aconteceram, umas cenas de violência, muito bacana, mas alguma coisinha ficou faltando que eu não consegui de fato identificar de verdade. Se você leu e também sentiu isso, fala comigo aqui, me ajuda a clarificar isso, porque eu fiquei com uma sensação de que podia ser diferente. Bom, gente, esses foram os livros que eu separei, 5 livros que poderiam ter sido um pouco diferentes. Se você tem algum de 2020 que você também acha que podia ser diferente, não esquece de falar comigo aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos conversar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!